Clube do Livro de volta por aqui na 103.3, também na TV Unicinos, especial direto da Feira do Livro de Porto Alegre, a edição de número 61. E agora, Camila Keu, vamos então convidar a professora da Unicinos para conversar conosco aqui no clube. Isso mesmo, a professora Márcia Lopes Duarte, a gente acompanha aí, ela fala um pouquinho então sobre o livro. Confira. A Paixão Segundo GH é considerado um dos principais romances de Clarice Lispector e é um texto que representa, dentro da obra da autora, certamente o ponto alto em termos de narrativa, né? É o momento em que a Clarice conseguiu atingir o ápice, né, do domínio da narrativa e tanto que é um texto que tem uma única personagem, né, que conduz o tempo todo a narrativa e nos apresenta as suas impressões daquilo que está acontecendo e daquilo que já aconteceu, né? Então, é um texto bastante intimista, centrado na figura dessa mulher que vai revivendo a sua vida nesse apartamento onde ela está sozinha, né, procurando as explicações para sair da sua empregada. É um romance que tem uma cena bastante antológica, que é a cena da barata, né? E essa cena já rendeu muitas explicações e é um romance muito analisado também do ponto de vista psicológico, né? Pela força dessa personagem em termos de construção, de paradigma e etc., né? E é um romance que merece uma leitura atenta, porque diz muito sobre Clarice e diz muito também sobre esse momento da literatura brasileira, que é uma literatura mais intimista e com uma voz feminina. Beleza, então vamos agora voltar aqui direto da Feira do Livro de Porto Alegre para falar sobre o enredo de A Paixão Segundo GH, livro da Clarice Lispector, que é o assunto de hoje aqui do Clube do Livro. Bom, então vamos nessa. Bom, A Paixão Segundo GH conta a história da personagem GH, que é nomeada assim, é o que nós temos de informação dela. E a gente vai fazendo aí durante essa trajetória, a gente vai acompanhando o sentir da GH, né? Dessa mulher que é uma mulher que parece ser bem-sucedida, uma pessoa de classe média alta, uma artista, né? Uma pessoa então que tem assim muito interesse pelo belo, né? Só que esse interesse ele muda um pouquinho depois durante essa trajetória. Bom, a GH então, que é a protagonista, a narradora dessa história, a empregada dela sai da casa, ela despede a empregada que trabalhava na casa dela e ela então decide fazer uma limpeza geral no quarto da empregada, que ela esperava chegar lá então e que esse quarto tivesse em uma desordem, sujo. E qual não é a surpresa dela, que ao chegar no quarto ela descobre um quarto limpo, ela descobre um quarto organizado, um quarto com luz. E ela chega nesse quarto e ela pensa, como isso? Como é que essa pessoa que trabalhou tanto tempo comigo, que eu mal olhava para ela, eu mal sei descrevê-la, como ela pôde se apropriar desse meu quarto? Ela não lembrava do rosto da empregada, né? Ela não lembrava do rosto da empregada. E faz um esforço para lembrar do nome, né? Isso. Janair. E aí então, a Janair fez um desenho na parede desse quarto. Um desenho que na verdade era um contorno de uma mulher, de um homem e de um cachorro. E aí então a GH pira, ela entra numa piração muito impressionante, né? E ela fica muito tocada com isso, porque na visão dela, e até é uma das coisas que mais me chama a atenção, essa frustração dela, enfim, de chegar nesse quarto, encontrar esse quarto organizado, ela diz que a sua propriedade, que é o quarto, foi tomada pela empregada. E ela diz que a empregada a excluiu da própria casa. Então ela está lidando com essa frustração de chegar nesse quarto, desse estranhamento, dessa limpeza, dessa organização, desse desenho na parede. O que é isso, né? Eu estava desligada dessa minha casa, dessa parte da minha casa. E ela está tentando se recuperar dessa frustração quando ela se depara com uma barata na porta do armário desse quarto.
E a gente se depara junto, né? A gente se depara junto. Porque a gente vai entrando junto com ela nesse quarto, a gente vai acompanhando cada detalhe que ela vai percebendo e descobrindo desse quarto, que ela tinha uma outra ideia do que ela iria encontrar. E quando ela encontra a barata, bom, eu sinceramente, né, a gente já bate aquela repulsa, porque eu não gosto de barata, eu acho que a maioria das pessoas não gostam de baratas. E foi num primeiro momento a repulsa que a própria GH teve com essa barata, né? E ela então, naquele susto, ela precisa se livrar da barata. E ela esmaga a barata na porta. E essa barata esmagada, essa barata explodindo em secreções totalmente nojenta. Aquele pus branco saindo, que não é o pus na verdade, né? As entranhas da barata, né? Sabe que até antes dela matar a barata, quando ela olha pra barata, eu até assinalei esse ponto do livro, porque ela faz uma descrição como se ela soubesse muito de baratas, né? E se vocês me permitem, até vou comentar aqui um trechinho. Espero que ninguém esteja almoçando agora, né? Na página 46, ela comenta assim: pela lentidão e grossura, era uma barata muito velha. No meu arcaico horror por baratas, eu aprendera a adivinhar, mesmo à distância, suas idades e perigos. Mesmo sem nunca ter realmente encarado uma barata, eu conhecia os seus processos de existência. Então a gente passa também a enxergar bem, né, o formatinho dessa barata, o jeito dessa barata, as até ela realmente, antenas da barata, as antenas, tudo até a idade da barata, barata velha, grossa, até ela cometer o que a Camila comentou agora, né, que foi de fechar a barata ali na porta do guarda-roupa. Ela ficou metade para fora, metade para dentro ali, aquela secreção saindo, e a gente fica realmente, né, com nojo que a GH tem, mas aquele momento da barata também é um momento meio que de epifania para ela também, né, Camila? Porque ela sai dessa rotina dela civilizada, de humana, e ela vai ter contato com uma outra coisa, com o que tem aí sim, eu acho agora, né, com o que tem de mais humano e por que não até de mais animalesco, né? Sem dúvida, pelo que eu peguei, é uma das metáforas, tanto a questão do quarto, que reflete muito bem uma divisão de classes, a narrativa toda ela é muito construída em cima de paradoxos também. Aí ela demonstra a casa dela como uma casa escura, úmida, organizada, assim, mas úmida, ela sempre fala, me chamou muito a atenção. Aí a partir do momento que ela entra no quarto, ela tem essa epifania, como o Rodrigo bem colocou, é claro, é organizado, muito limpo, muita luz. E aí fica bem claro com esse quarto, me pareceu, pelo menos, e o restante da casa que já não era mais dela, digamos assim, uma divisão de classe, uma metáfora de divisão de classe. Eu adoro essa metáfora da divisão de classe. De ela mesmo não conversar com a Janaíra, né, de ter que forçar da memória para saber quem era aquela pessoa que conviveu bem com ela. É que de certa forma, né, até faz ela lembrar um pouco do passado dela, porque tem um ponto que ela fala ali da infância dela, onde ela convivia com, como é que era, percevejos, goteiras, baratas, ratos. Então traz à tona essa questão também do tempo, né? Eu gosto, viu, Calbi, disso aí que tu falou, dessa metáfora de abismo entre classes sociais, porque a partir do momento que ela tem um estranhamento, ela entra nesse quarto, ela diz, nossa, essa que é empregada dela, ex-empregada, a excluiu da própria casa, ela está marcando esse abismo, totalmente esse desconhecimento, que é um desconhecimento bem consciente dela. Bom, ela é minha empregada, eu sou a patroa. Até então era um problema quase burguês, assim, tipo, exatamente. Agora vou lá ver a quarto da minha empregada, vou ver aquela bagunça e vou botar a ordem na casa. E o problema burguês que ela tinha acaba virando outro, né? Porque ela não enxerga o que ela achou que ia enxergar naquele lugar. E assim, aí ela vai partir então para essa viagem, que é uma viagem de autoconhecimento, é uma discussão metafísica, é um fluxo de consciência, esse monólogo em primeira pessoa, extremamente filosófico e metafísico, como eu falei, com uma forte conexão com o existencialismo. E aí eu queria pedir, Calbi, que tu falasse um pouquinho dessa questão até do existencialismo, assim, né? Porque ele se reflete também nessa divisão que a gente falou de classe, que fica marcada pela metáfora do quarto, mas também tem a questão da barata, como a gente já está comentando aqui, ela me parece que também é uma metáfora, um paradoxo, para que aquela barata daqui a pouco seja o símbolo, né, da humanidade mesmo, desde tempos imemoriais, porque se sabe, né, e ela retrata isso durante a passagem desse capítulo, ou 2 capítulos que ela vai descrevendo sobre isso, que a gente sabe que a barata, que ela já
viveu tudo, já durou tudo desde tempos idos, entendeu? E continua ali sendo a mesma barata. Ela dá a descrição, como vocês bem falaram, das antenas, dos olhos e tal. E me parece que ela, através daquilo ali, ela começa a ver toda a humanidade, sabe? Dentro daquela epifania, novamente, né? Ela começa a ver na figura da barata toda a humanidade. E aí depois dessa... que ela fecha então a barata, que vem essa secreção toda, aí entra numa outra parte mais crucial ainda do livro, né, que a gente vai avançar aqui também. Sim, a barata, acho que em primeiro momento ela acredita, ela talvez faça um paralelo com a empregada, depois a barata é a humanidade, depois a barata é ela mesma, ela vê a barata de várias formas durante todo aquele período que ela está ali dentro do quarto da empregada. Vamos continuar falando sobre isso então depois do intervalo. O Clube do Livro volta direto da Feira do Livro de Porto Alegre falando sobre A Paixão Segundo GH, livro da Clarice Lispector, então não sai daí.